Bom dia, meu nome é Fernando e bem-vindo ao nosso podcast. Então, hoje iremos falar sobre alguns tópicos como definição de movimento social, mas em específico o movimento negro, etapas do movimento negro no Brasil e nos Estados Unidos, e por fim as conquistas desses movimentos. Mas vamos começar pelo começo. Um movimento social é uma forma de ação coletiva de um grupo de pessoas que visa promover, resistir ou reverter mudanças sociais, políticas, econômicas ou culturais. Esses movimentos são caracterizados por várias características fundamentais, como objetivos e demandas comuns. Movimentos sociais são organizados em torno de objetivos específicos, buscando mudanças em áreas específicas da sociedade. Organização e estrutura. Embora alguns movimentos possam ser espontâneos, a maioria desses possui algum grau de organização, com líderes, estratégias, táticas. Identidade e solidariedade. Movimentos sociais muitas vezes criam um senso de identidade e solidariedade entre seus membros. Essa identidade coletiva é fortalecida por experiências compartilhadas de opressão, injustiça ou exclusão e pela luta conjunta por objetivos comuns. Desafio à autoridade. Frequentemente, movimentos sociais desafiam as autoridades estabelecidas ou as normas e valores predominantes da sociedade. Dimensão temporal. Movimentos sociais podem ter durações variadas de eventos únicos, acompanhas prolongadas ao longo de anos ou até décadas. A sua longevidade pode depender de diversos fatores, incluindo as respostas da sociedade, a capacidade de mobilização contínua e o alcance de seus objetivos. Um bom exemplo de movimento social é o movimento negro, onde contém todos esses tópicos, como desafio à autoridade, objetivo de demandas comuns, identidade e solidariedade, dimensão temporal, como no Brasil, em que esta luta está presente desde sua colonização. O movimento negro no Brasil passou por várias etapas significativas ao longo da história, cada um com características e objetivos distintos. Uma das suas principais etapas foram 1. Período colonial e escravidão, século XV. Resistência escrava. Durante o período da escravidão, houve diversas formas de resistência, incluindo fugas e formação de quilombos, comunidades de escravos fugitivos, como o famoso Quilombo dos Palmares, e revoltas. Cultura e religião. A preservação e adaptação de tradições africanas, religiões como candomblé e a capoeira foram formas de resistência cultural. 2. Pós-abolição, 1888 a o início do século XX. Luta por integração. Após a abolição da escravatura em 1888, esses escravos e seus descendentes enfrentaram a marginalização e a falta de oportunidades. Surgiram movimentos para garantir a integração social e econômica dos negros na sociedade. Imprensa negra. No início das publicações de jornais e revistas voltados para a comunidade negra, como o Menelik foi um dos principais jornais associados que surgiram em São Paulo, criado pelo poeta negro Diocleciano Nascimento. 3. Primeira metade do século XX. Movimento literário e cultural. Surgimento de intelectuais e artistas negros que começaram a promover a cultura afro-brasileira, como Frente Negra Brasileira, fundada em 1931. Ações políticas. Grupos organizados começaram a lutar por direitos civis e sociais, apesar das fortes barreiras raciais. 4. Segunda metade do século XX. Movimento Negro Unificado MNU, fundada em 1978, foi um marco importante na organização política dos negros no Brasil, lutando contra o racismo e por políticas de ação afirmativa. Cultura e identidade. Reafirmação de identidade negra através de movimentos culturais, como a fundação do Bloco Aleaia em 1974 e posteriormente o Olodum. 5. Anos 90. Ação afirmativa, políticas públicas. Crescimento das discussões e implementações de políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais nas universidades públicas e em concursos públicos, organizações e ONGs. Aumento do número de organizações não governamentais e coletivos negros que trabalham em diversas áreas, incluindo educação, cultura, direitos humanos e igualdade racial. 6. Século XXI. Consciência negra. A expansão do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares e celebra a cultura e a história afro-brasileira. Movimento e protestos e ações mais intensas organizadas como protestos contra a violência policial e o genocídio da juventude negra, além da luta por igualdade de oportunidades. Representação política e cultural. Maior visibilidade e representação de negros na política, mídia e cultura, com figuras públicas negras ganhando destaque e influenciando debates nacionais sobre o racismo e desigualdade. O movimento negro no Brasil é dinâmico e multifacetado, abrangendo lutas por direitos civis, preservação cultural e políticas de ação afirmativa. Ela continua a evoluir, adaptando-se aos desafios contemporâneos e buscando a plena cidadania e igualdade para a população negra brasileira.
Nos Estados Unidos, o movimento negro é uma série de campanhas e esforços organizados por afro-americanos e seus aliados para lutar contra o racismo, a discriminação e pela igualdade de direitos civis. Este movimento tem uma rica história que se desenvolveu em várias fases ao longo dos séculos. 1. Período da escravidão, 1619 a 1865. Resistências abolicionistas. Desde a chegada dos primeiros africanos escravizados em 1609, houve resistência contra a escravidão. Muitos escravos fugiram e formaram comunidades de quilombos. Abolicionistas como Frederick Douglass lutaram pela abolição usando discursos escritos e ações diretas como Underground Railroad. 2. Reconstrução e segregação, 1865 a 1950. Reconstrução. Após a Guerra Civil, os Estados Unidos passaram por um breve período de reconstrução, onde ex-escravos ganharam direitos civis e políticos significativos. As emendas 13, 14 e 15 aboliram a escravidão, garantindo a igualdade perante a lei de direitos a votos. Era Jim Crow. Após o fim da reconstrução, as leis Jim Crow foram instituídas no Sul, estabelecendo uma segregação racial rígida. A violência e a discriminação contra os negros aumentaram, e direitos civis foram sistematicamente negados. 3. Movimento dos Direitos Civis, 1950 a 1978. Desagregação escolar. O caso Brown v. Board of Education. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou segregação das escolas públicas inconstitucional, marcando um grande avanço. Protestos e marchas. Atos de desobediência civil, como boicotes aos ônibus em Montgomery, liderado por Rosa Parks e Martin Luther King, que culminou na Marcha sobre Washington em 1973. Legislação. O movimento resultou aprovação de leis como o Civil Rights Artigo de 1974, que proibiu a discriminação em locais públicos e no emprego, e o Voting Rights Artigo de 1975, que garantiu direitos ao voto. 4. Movimento Black Power. O orgulho e identidade. Este movimento enfatizou o orgulho racial, a autossuficiência e a criação de instituições políticas e culturais negras. Organizações militantes. Grupo como os Panteras Negras defendiam a autodefesa armada contra a brutalidade policial, promoviam programas comunitários como a alimentação e a saúde. 5. Era após direitos civis, 1970 até o presente. Ação afirmativa. Buscaram por políticas para aumentar a representação de minorias em educação e emprego, começaram a ser implementadas. Representação política e cultural. Aumentou a representação afro-americana em cargos políticos e na cultura popular, incluindo figuras como Shirley Chisholm, primeira mulher negra eleita para o Congresso, Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Movimento Black Lives Matter, fundada em 2013, a resposta à violência polícia contra negros tornou-se um movimento global. Ele destaca questões que a violência policial, o racismo sistemático e a injustiça social. O movimento negro nos Estados Unidos tem sido um esforço contínuo e multifacetado para combater a opressão racial, promover a igualdade. Ele abrange uma variedade de estratégias táticas, desde a resistência direta à desobediência civil até a advocacia legislativa e o empoderamento cultural. Ao longo do século, esse movimento adaptou-se aos desafios de cada era, mantendo um compromisso firme com a justiça e a igualdade.